Galera, beleza? Professor Edson na área, como é que vocês têm passado? Tudo bem? Pessoal, na última aula nossa, que iniciou no dia 16, nós fizemos uma revisão da nossa disciplina. Na outra semana nós direcionamos para a prova e nessa semana nós vamos iniciar com a aula número 3. O que nós vamos falar sobre a aula número 3? Nós vamos falar sobre as imunidades, as isenções e as competências em matéria tributária. Vamos lá? Abraço para vocês. E vamos lá. Aula 3, nós vamos falar sobre as imunidades, isenções e competências em direito tributário, certo? Pessoal, qual que é a nossa primeira distinção que nós precisamos fazer? Nós precisamos explicar o que é imunidade, o que é isenção e o que é anistia tributária. Imunidade é uma dispensa constitucional, isenção é uma dispensa legal e anistia é a dispensa da multa tributária. Começando pela última, a dispensa de multa tributária. Multa é um dever acessório tributário. O que quer dizer isso? O principal é a cobrança do tributo, dos impostos, taxas ou contribuições. Quando você deixa de fazer o recolhimento de algum imposto, de algum tributo, gera a possibilidade do governo instituir uma multa. E a anistia é essa dispensa dessa multa, dever acessório em matéria tributária. Certo? Então vamos lá, vamos um exemplo. Todas as empresas têm que fazer o livro diário, certo? Vocês viram lá em direito de empresa. A empresa que não faz o livro diário e a Receita Federal pode multá-la, pode forçar uma multa por ela não ter feito essa obrigação secundária da empresa, que é ter o livro contábil em dia. Quando essa multa é gerada pela Receita Federal, quando nós estamos falando de anistia, essa multa deixa de ser necessária a sua cobrança, certo? Imunidade, nós temos agora no próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre a distinção entre essa imunidade, que é prevista no texto constitucional, e a isenção, que é prevista no texto legal. A imunidade é um instituto em sede constitucional, ou seja, o que quer dizer isso? A imunidade tributária está prevista na Constituição Federal. Por estar prevista na Constituição Federal, não há sequer o lançamento do tributo. Então, a pessoa jurídica, nesse caso de imunidade, ela nem sequer ela é informada sobre o tributo que corre sobre ela. Não há um lançamento desse tributo contra a pessoa. Ainda que exista o fato gerador, esse fato gerador não é computado para termos de lançamento tributário. Um exemplo seria a imunidade que é dada aos templos religiosos. Essa imunidade que é dada aos templos religiosos, não há um lançamento do tributo contra esses templos religiosos. Por outro lado, a isenção, que é uma dispensa legal, o que quer dizer isso? Não está prevista na Constituição, e sim em um texto legal infraconstitucional, que fica abaixo da Constituição. Nesse caso, o tributo ele é lançado, nasce o fato gerador, mas o tributo não deve ser pago. Um exemplo é o que aconteceu por volta de 2013 com a isenção do IPI, dos carros 0 km, de motorizações menores. Por exemplo, 1.0 tinha uma isenção de aproximadamente 20 e poucos por cento, 25%. Essa isenção, como que isso ocorria? Havia o lançamento do tributo, nós tínhamos uma nota fiscal, essa nota fiscal tinha o valor do bem, o valor do tributo e abaixo, em razão da lei, a dispensa legal do tributo do IPI, no caso, certinho? Pessoal, na Constituição há alguns exemplos de falsas isenções. O que quer dizer isso? Está previsto na Constituição, então, por óbvio, seria imunidade, mas a própria Constituição escreve o termo isenção. Um exemplo é o parágrafo 5º do artigo 184. Nesse artigo fala sobre as fazendas, as unidades rurais que são desapropriadas para fins de reforma agrária, e essas terras elas não pagarão impostos
federais, estaduais e municipais para sua transferência, certo? E aí o parágrafo 5º diz que são isentas. Na verdade, isso trata-se de um erro formal da Constituição, quando deveria ter sido escrito que são imunes e não são isentas. Certinho? Um outro exemplo é o parágrafo 7º do artigo 195. Também é a mesma forma. Sobre as imunidades de impostos, e aí agora eu não estou falando de imunidade tributária, eu estou falando de imunidade de impostos, então quer dizer a impossibilidade de cobrança de alguns impostos previstos na Constituição. Estão previstos no artigo 150, e aí impede que União, Estados, Distrito Federal e os municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Então, o que quer dizer isso? O patrimônio do Instituto Federal, por exemplo, os veículos do Instituto Federal não pagam IPVA. Os imóveis dos institutos federais, que são órgãos de autarquia federal da União, não pagam IPTU, certo? A linha B, templos de culto de qualquer natureza. Nós temos o patrimônio, nós temos que qualquer que seja o templo de culto religioso, desde que esteja devidamente instituído, que tenha um CNPJ, que tenha um ato constitutivo, e que no seu objeto conste a divulgação religiosa, a propagação religiosa, este não pagará impostos, certo? Nós temos também a divisão que faz a linha C, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, fundações, instituições sindicais, instituições de educação e assistência social, desde que sem fins lucrativos. A linha D, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. A linha E, fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil. Nós vamos explicar um a um agora nos próximos slides. O artigo 150, a linha A, fala do patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Então, o que quer dizer isso? Nós não teremos impostos federais de patrimônio, renda ou serviços de estados, municípios e também das autarquias da União. Dando sequência, nós não teremos os órgãos públicos, as autarquias públicas da administração direta e indireta não pagará os impostos sobre seu patrimônio, renda ou serviços, os impostos da União, os impostos estaduais e os impostos municipais. Um exemplo que eu havia falado anteriormente, os imóveis, os bens imóveis dos institutos federais não pagam IPTU para os municípios, certo? A linha B fala dos templos de culto de qualquer natureza, desde que sejam legalmente constituídas as suas atas de constituição, o seu objeto de exploração seja realmente as questões religiosas, a divulgação, o ensino da prática religiosa. Nesse caso, ele não paga os impostos da União, os impostos estaduais e os impostos municipais. A linha C, no mesmo artigo 150, fala sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive as fundações dos partidos, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, desde que sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Certinho? Pessoal, algumas universidades, mesmo sendo privadas, elas se constituem em formas de fundações e colocam em seu objeto social que são sem fins lucrativos, apesar de terem bastante lucro, principalmente para não pagarem os impostos. Imagine algumas universidades que nós conhecemos que têm uma área muito grande dentro das cidades, né? E se eles tivessem que pagar o IPTU dessas áreas, certo? Por essa razão, há essa imunidade desses tributos.
desses impostos. A linha D fala sobre a imunidade dada a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Lembro que é só ao papel e não à tinta. Então, caso uma editora compre papel para impressão de seus livros, ela não pagará impostos, ICMS, por exemplo, do papel, mas pagará da tinta. Isso para a gente tentar melhorar, o país tentou incentivar a produção acadêmica, a produção científica e a distribuição do conhecimento, certo? A imunidade sobre o papel, os livros, jornais, periódicos é objetivo, no sentido de que alcança somente os impostos incidentes sobre a importação, a produção industrial e a circulação de mercadorias, e não incide sobre a renda ou patrimônio, que são de origens pessoais. Então, uma editora ela não paga o IPI, o ICMS, mas ela paga o imposto de renda de pessoa jurídica, ou então o IPVA dos seus veículos, ou o IPTU de seu imóvel. Certo? Conseguiram entender? Qualquer dúvida é só chamar aqui no Google Classroom ou no WhatsApp. Sobre a imunidade tributária ainda, nós tivemos a linha E, que traz a imunidade em fonogramas, videogramas. Foi uma emenda constitucional de 2013 que tentou proteger a indústria da música e do cinema nacional das novas mídias que chegaram. Antes nós pagávamos até um preço considerável pelo CD. Depois as novas mídias, as streams de música, de filme, nós não precisamos mais comprar nem DVD e nem o CD de música, certo? Então foi uma forma que a Constituição tentou de proteger o mercado. Pessoal, dando continuidade aqui sobre a competência da Constituição Federal em matéria tributária, a primeira coisa que nós devemos explicar é que a Constituição Federal consagra, em princípio, a forma federalista do Estado. O que quer dizer isso? Ele delimita as pessoas públicas, as pessoas de direito público, em União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E nesse sentido a gente vai tentar explicar quais são as competências de União, Estado, Distrito Federal e municípios para legislar e tributar determinados assuntos, certo? Então, dois tipos de competência: competência legislativa e competência tributária propriamente dita, que é a competência de tributar e cobrar, de lançar e cobrar o tributo. Certinho? Quanto à competência, ela pode ser privativa, ela pode ser comum, ela pode ser cumulativa e ela pode ser residual. E agora eu vou explicar para vocês estes termos. Em termos de competência privativa, fica especificado quais são os tributos que são de competência, de responsabilidade de cada ente federado. Quais são os tributos da União, quais são os tributos do Estado e do Distrito Federal e quais são os tributos do município, certo? E aí logo eu vou fazer uma especificação do Distrito Federal onde ele se encaixa, certinho? Um exemplo seria a previsão do artigo 149, que explica que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, ou seja, aquelas CID combustíveis, ou então as que são de competência das categorias profissionais, por exemplo, o CREA, o CRA, a OAB. Quem institui, quem cuida de quem é a competência para instituir sobre essas contribuições é a União, certo? Então nós não estamos falando de tributos neste momento, nós estamos falando das contribuições, certinho? Porque lembra da divisão de tributo? O tributo ele se divide em impostos, taxas e contribuições. A competência para instituir impostos da União está prevista no artigo 153 da Constituição Federal. Nós temos os impostos de importação, exportação, renda, imposto sobre produtos industrializados, IOF, ITR e IGF. Nós temos sobre a competência dos estados o ITCDM, que é a transmissão por causa morte ou doação,
o ICMS, que é a circulação de mercadorias e serviços, o IPVA, que é a propriedade de veículos automotores, previsto no artigo 155 da Constituição Federal, e a título dos municípios, previsto no artigo 156 da Constituição Federal, nós temos o IPTU, o IT, que é em transmissão intervivos, e o ISS, sobre serviços de qualquer natureza. Eu queria aqui deixar registrado que o Distrito Federal ele pega a competência tanto do Estado quanto do município, certo? Pessoal, em termos de competência comum, nós falamos quais são a parte tributária e que é competência em comum de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já adianto que, como a competência privativa era da instituição de impostos, a competência comum fica para taxas e contribuições, certo? No âmbito de suas respectivas atribuições. Então, o que quer dizer isso? Que tanto a União quanto estados e municípios podem fazer as suas próprias taxas. Exemplo de taxa da União é a taxa para a confecção de passaporte. Exemplo de taxa estadual é a taxa para fazer os registros de empresa que ficam a cargo das juntas comerciais. Exemplos de taxa municipal é a taxa de alvará de funcionamento das empresas, certo? Então, cada uma pode fazer as suas exigências de taxas e de contribuição de melhoria, que é o inciso 3º do artigo 145. Por quê? Vamos supor que essa melhoria feita no município correu a cargo da União. Então, se foi a União que custeou, nada mais justo que ela cobre a contribuição de melhoria decorrente dessas obras públicas. Se foi custeado pelo Estado, o Estado que cobra. Se foi custeado pelo município, o município que cobra. Certinho? Da competência cumulativa é quando um determinado órgão ele cumula uma determinada estrutura hierárquica administrativa cumula duas possibilidades. É o caso, por exemplo, do Distrito Federal, que ele cumula as competências municipais e estaduais. E isso pode acontecer também, por exemplo, no caso de algum determinado território que não é ainda um município. E aí, quem vai cobrar os impostos municipais desse município que ainda não ficou constituído como município? O Estado. Então, para essas localidades, o Estado cobra os tributos municipais e os tributos estaduais. Certinho? Entenderam a parte de acumulação? Não, então, nós temos duas. Quando não há o território e, no caso, o Distrito Federal, que cumula as competências estaduais e municipais. A competência residual fala de que todos aqueles impostos, tributos que não forem especificados na Constituição e se porventura vierem a existir, serão de responsabilidade da União, certo? Então vamos supor, amanhã ou depois abra-se um novo comércio, um novo tipo de negócio. Esse tipo de negócio pode ser tributado de maneira residual pela União, certinho? Como competência extraordinária, nós temos a competência da União de instituir impostos em caso de guerra externa ou a sua iminência, independente de serem fatos idênticos aos previstos na Constituição. O que quer dizer isso? Em caso de guerra externa ou a sua iminência, a União pode instituir impostos, por exemplo, impostos que já estão a cargo dos estados, como por exemplo o IPVA, ou como por exemplo o IPTU a nível municipal. Ele pode criar tributos que sejam com base de cálculo e fato gerador semelhante aos já existentes em estados e municípios. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a disciplina da semana. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Fiquem à vontade. Abraço para vocês.